E é você que começou a assistir o programa Independente agora. Nós estamos de casa nova, de cara nova, com 30 minutos de programação e sempre falando sobre dependência química e quais são as soluções para esse problema na nossa sociedade. O assunto de hoje é síndrome alcoólica fetal. E para falar sobre isso está conosco a pediatra a doutora Ana Paula e o psiquiatra doutor Osmar. E o que a gente quer saber é exatamente isso, né? Como que a síndrome alcoólica fetal se desenvolve? Como a gente pode prevenir isso? E uma das perguntas que eu tenho, doutor Osmar, é o seguinte: quando a mãe gera um filho que vai ter a síndrome alcoólica fetal porque ela bebeu, e esse filho depois chega à idade adulta e decide beber, quais são as chances de piorar o quadro dele com a bebida? A criança com síndrome alcoólica fetal se desenvolve como um adolescente que pode ter um atraso de desenvolvimento, uma dificuldade escolar e uma dificuldade intelectual. Então, o discernimento quanto a quanto beber e como beber pode ser influenciado. Então, uma criança com mais riscos de ficar etilista, de criar uma dependência maior. E a adolescente que pode vir a engravidar, se ela beber, ela pode também ter um quadro de síndrome alcoólica fetal, né, e desenvolver uma nova criança com um problema. Eu fui entrevistar uma pessoa, um pai de um paciente com síndrome alcoólica fetal, e eu fiquei muito impressionada com a história dele, né? E interessante que ele me falou que o filho tem um desenvolvimento, né, e quer beber, né, na fase adulta agora que ele chegou, ele quer beber e que isso é um grande risco. E falou muitas coisas também interessantes e eu vou convidá-los agora a assistir a essa entrevista. Está aqui o Edgar Hernandes, ele tem um filho com essa síndrome e ele vai explicar para a gente como tudo começou, Edgar. É isso que a gente quer saber. Quando que você soube do problema do seu filho? Bom, o meu filho é adotivo, né? Então, quando ele veio para nós, a gente não conseguia identificar isso. Assim, conforme ele foi crescendo, a gente foi percebendo que ele tinha algum comportamento diferente. Ele era uma criança hiperativa, ele tinha alguns problemas de mania, de toque, de compulsão. E a gente foi correr atrás disso, porque, né, como pais, a gente está sempre preocupado com isso. Até que a gente chegou na genética de uma grande escola de medicina e lá eles identificaram que o Vinícius sofria os efeitos do álcool sobre o feto. Como a gente conhecia um pouco do passado dele, da mãe biológica dele, foi fácil associar as coisas, tá? Então a gente sabia que ela bebia durante a gestação, tá? Vocês hoje, você sabe me dizer qual que era a quantidade dessa bebida? Ou se, porque quando a gente fala assim, não pode beber na gestação, a gente pensa, é só um golinho, não pode beber nada. Você tem alguma informação sobre a mãe do Vinícius? Então, o médico me fez a mesma pergunta, até para fechar o diagnóstico na época. E a gente não sabe dizer a quantidade, mas o que o médico falou, que independente da quantidade, para você fechar o diagnóstico ou não, qualquer quantidade de bebida ingerida na gestação vai trazer problemas para o feto, qualquer uma, tá? Depende muito de toda a situação, de todo o contexto. E o que me assombra muito, Sandra, é a falta de informação sobre esse assunto, tá? Eu vejo que as pessoas desconhecem completamente esse tema. É comum eu ver pessoas grávidas, acho que todo mundo, você, às vezes num bar, bebendo socialmente, e durante a gestação, eu não sei a tolerância, ninguém sabe, eu acho que nem a medicina sabe qual é a tolerância, entendeu? E cada mulher é uma, né, Edgar? Então esse é o grande problema. Se você bebe um pouco, mas o teu feto está em formação, isso pode acarretar um problema gravíssimo. E hoje, como vocês descobriram isso no Vinícius? Hoje, além das alterações que a criança sofre, o comportamento foi o grande diferencial? Foi, no caso do Vinícius foi, tá? A gente sabe, depois estudando um pouco sobre a síndrome, a gente sabe que eles têm problemas de formação morfológica, né? Algumas coisas que são características das pessoas que têm síndrome alcoólica fetal. Mas no caso do Vinícius, a questão sempre foi comportamental. O Vinícius hoje é uma pessoa compulsiva, ele é uma pessoa que, além do toque, ele tem um monte de manias, ele é uma pessoa depressiva, o Vinícius tentou o suicídio 2 vezes já. Ele tem um rebaixamento intelectual relativamente grande, tá? Em função da ingestão, né, do álcool na gravidez, e isso é característico nele. A gente percebe, no caso dele, que o problema vem, tá? De acordo com o que os médicos falaram, com a evolução que os médicos colocaram. Então, a gente não tem dúvida
de que o Vinícius sofre dos efeitos do álcool, tá? A gente sabe, Edgar, que a prevenção é a mulher não beber na gravidez. E qual que é o tratamento? O que hoje vocês conseguem desenvolver junto aos médicos com o Vinícius para que ele viva melhor? Então, o tratamento é tratar esses sintomas mesmo, né? O médico falou, olha, vocês vão ter que tratar os sintomas, não tem como. Então, se ele tem depressão, a gente leva no psiquiatra. O Vinícius faz terapia ocupacional, ele faz terapia comportamental. Além disso, a gente tem dado muito amor a ele, né? Muito relacionamento familiar, muito suporte para ele, porque é isso que ele precisa, tá? De carinho, de amor, antes de mais nada. A gente sabe que o gesto de adoção é puro amor, né? Você talvez não pode ter filho, até pode, mas mesmo assim você quer ter um outro. E no seu caso, Edgar, não dava para saber, né? Você não sabia o tamanho da missão que tinha para você e para tua esposa. O que você pode falar sobre isso? Bom, a gente, quando adota, a gente não pensa na caridade, tá? Pelo menos no meu caso, a gente não pensava na caridade. Era até um sentimento um pouco egoísta. A gente queria atender uma necessidade nossa de ter um filho. Eu tenho 2 filhas naturais, mas eu tinha essa necessidade, por uma série de circunstâncias. Mas depois que vira filho, acabou, entendeu? É filho como outro qualquer. Então, o que eu posso dizer para você é que não tem nada nesse mundo que substitua o amor do pai para um filho e de um filho para o pai. E eu demorei 20 anos para entender isso. Eu me emocionei com essa entrevista, né? E eu acabo me emocionando de novo porque uma escolha e pequena errada de uma mãe grávida pode ter uma consequência tão grande, né? No caso do Edgar, ele adotou, não sabia do problema, e olha as consequências, né? O filho tem problema de retardamento mental agressivo, como ele falou, e tentou se matar mais de uma vez, né? Doutora Ana Paula, eu acho que esse é o objetivo do programa Independente, né? Passar essa informação para as pessoas. Como motivar, sensibilizar as jovens de não beber de jeito nenhum na gravidez? Eu acho que depoimentos como esse, né, um pai corajoso de falar sobre o caso do filho, eu acho que é muito importante para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas colocarem isso em assunto, conversar isso em família, conversar com as pessoas e falar exatamente isso. Ó, eu ouvi falar de um caso desses, eu ouvi falar que não pode beber na gestação, porque às vezes as pessoas desconhecem e a partir da informação muda um pouco da conduta. Eu acho que a partir daí a nossa função, acho que como médicos, é educar, né? Passar a informação para frente e quem sabe agora se tornando um assunto mais corriqueiro, as pessoas se conscientizem e passem... Tem que mudar, né? Mudar o comportamento, exatamente. E o senhor, doutora Asmar, o que o senhor pode falar dessa reportagem? Acredito que seja interessante também o médico abordar isso, né? A equipe de saúde, né? De família, medidas de saúde pública mesmo. O próprio governo federal, estadual, municipal, desenvolver projetos relacionados a isso e os programas de TV, né? Abordarem mais isso, mostrarem as consequências que uma escolha, como você bem disse, pode acarretar no futuro de uma família, né? Porque a criança não vai ficar sozinha. Vai ter uma família toda junto com ela. De uma família, de uma geração e de um país, né? Se a gente não conseguir reverter isso e prevenir esse problema todo. O programa Independente também há um tempo ele começou a desenvolver um quadro que chama Quadro Recomeço. Então ele fala de pessoas que passaram pelo problema da dependência química e estão conseguindo resgatar a sua dignidade, estão conseguindo viver melhor. E eu te convido a assistir o recomeço de hoje. A minha história com as drogas começou com 13 anos de idade, uma identificação com uma tribo, porque era muito tímido, muito acanhado, né? Procurei pelos amigos conhecer a droga, né? Comecei com álcool, maconha, e depois teve um casamento assim,
fantástico foi o álcool e a cocaína, né? E isso durou por 21 anos, né? Eu vim me internar com 34 anos, que eu procurei ajuda. Isso não foi nenhuma ajuda que eu procurei, foi minha irmã que falou, olha, não dá mais, né? Você está num estado muito difícil. E ela falou se eu queria essa ajuda. Eu falei, quero. E isso, assim, numa segunda-feira, numa terça-feira, eu estava vindo aqui para a instituição para ser internado, né? Em 2004, né? Então, estou indo há quase 10 anos de sobriedade. Tem um lado muito bom, esse lado de sobriedade, onde eu conquistei bastante coisas, né? Pude os estudos, conhecer outros lugares, fui estagiar em outros países, né? Graças à instituição. E hoje tem vários planos ainda, né? Para acontecer, e esses sonhos que voltam, né? Essa sobriedade nos dá essa opção de sonhar, né? Ao palpar esses sonhos e conquistar, né? Então, o que eu penso disso daí, né? Da sobriedade, são as grandes oportunidades nesses 10 anos que eu tive, que são muito boas, são páginas muito felizes da minha vida, né? O que você acha que é o mais importante para conseguir a sobriedade? Olha, primeiro, assim, o desejo, né, de não viver aquela vida. Quem é usuário de drogas sabe a vida que está, né? E o desejo de parar de usar droga, né? E olhar para a pessoa, para ela mesma e ver no que ela se transformou, né? E saber que tem um outro lado, um estilo de vida diferente de viver sem as drogas, sem o álcool, né? Que é possível sim, e tem muita gente disposta a nos ajudar. Eu queria que você então olhasse para cá e me deixasse uma mensagem para quem ainda usa e quer parar. Olha, o que eu posso dizer para essa pessoa que ainda usa, assim, procure ajuda, né? Procure a pessoa que está mais próximo, um amigo, né? Tem os grupos, tem as instituições, que existem muitas pessoas que podem tirar você desse mundo escuro, obscuro que você está e fazer você enxergar e conhecer um modo muito diferente de se viver, né? Onde se tem sonhos, onde se é respeitado e onde você, assim, as pessoas te olham nos olhos, né? Você não é diferente na sociedade, você faz parte dela. São depoimentos como esse que me fazem acreditar de verdade que a gente vai conseguir mudar a sociedade, né? O Marco, uma história linda de muito tempo de dependência química, vai saber se teve problemas também com os filhos, com a família, e está lá, né, forte, indo em busca da sua recuperação, né? E quero agradecer pela participação de vocês. E, doutor Osmar, antes da gente acabar, queria que o senhor deixasse uma última mensagem para o programa Independente de hoje. Eu acredito que a mensagem principal foi passada através do programa, da importância de se conhecer melhor a síndrome, dos problemas relacionados ao uso do álcool, e que as famílias procurem ajuda, né? A suspeita de que algo vai errado com o filho, né? Buscar um agente de saúde, um médico, para poder ser triado e tentar conseguir aí um tratamento adequado. Doutora Ana Paula, o que a senhora deixa de mensagem para a gente? Eu acho que a gente precisa sempre enfatizar a prevenção, né? Já que a síndrome alcoólico fetal é prevenível, né? Então, se a mulher está pensando em engravidar, está grávida, está amamentando, não ingerir bebida alcoólica, né? E evitar essa síndrome que acomete já tantas crianças e chega na idade adulta e acaba causando problemas também. Falou bem, doutora. Não é para ingerir, né? Como a gente não sabe a quantidade, essa é a mensagem. Se você está grávida, não faz sentido você beber, né? Teu filho tem o direito de nascer bem, saudável e feliz. E você que nos assistiu, esse foi o tema de hoje, Síndrome Alcoólica Fetal. Muito obrigada pela sua participação nesse novo formato de Casa Nova, que vai ser daqui para adiante. Obrigada e até semana que vem.